Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à transmissão ao vivo da Editora do Brasil. Eu sou Vanessa Coche e no Papo com o Autor de hoje eu vou conversar com o professor Renato Mosselin, bacharel em Direito e licenciado em História pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em História de Arte pela PUC, mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná, membro do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná e professor do ensino médio e autor do livro História em Debate da Editora do Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre como é que o momento político atual vai ser explicado nos livros de história. Aproveitem o nosso bate-papo para mandar os seus comentários, as suas dúvidas. Não deixe de curtir a página da editora. Professor Renato Mosselin, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado pelo convite e boa tarde a todos. Professor Renato, acho que temos que começar justamente com o tema dessa nossa live. Como é que esse momento político de tantos acontecimentos vai ser explicado nos livros de história? Como é que isso está sendo trabalhado na sala de aula? Eu acho que, por enquanto, nós devemos esperar. O historiador, ele deve ter elementos documentais para escrever uma relativa segurança, porque segurança absoluta é impossível, sobre o tema que ele está trabalhando. Por exemplo, há ainda toda uma discussão historiográfica sobre a Revolução de 30, sobre o golpe de 64. Então, haverá, por certo, toda uma discussão com posições muitas vezes antagônicas sobre o que aconteceu em 2016. Se foi um impeachment, se foi um golpe, o que esteve por detrás dos acontecimentos. Por enquanto, eu acho temerário você cravar uma explicação e achar que você esgotou o tema. O historiador, ele deve fundamentar as suas afirmações tendo uma base documental bastante expressiva. Eu dou um exemplo. Durante muito tempo, acreditou-se que houve a participação dos Estados Unidos no golpe de 1964. Foi a Operação Brother Sun. Mas só recentemente, documentos liberados pelo Departamento de Estado lá dos Estados Unidos confirmaram toda a gama de interesses que existia por detrás daquele que foi, de fato, um golpe civil-militar que depôs o presidente constitucional do Brasil, que era o Dr. João Belchior Goulart. Eu entendo quando o senhor diz que precisamos de mais tempo, principalmente para refletir sobre o que tem acontecido mais recentemente, mas gostaria de entender como é que os professores estão podendo e como é que no livro é trabalhado esse incentivo à reflexão, esse debate na sala de aula com os alunos. Eu e a professora Rosiane Camargo, nós preferimos trabalhar o ensino médio através da história temática. E nós temos em nossos 3 volumes questões, por exemplo, relativas às lutas pela liberdade. Analisamos os totalitarismos, o nazismo, o fascismo, o salazarismo lá em Portugal, o franquismo, o falangismo na Espanha e, claro, o autoritarismo no Brasil. A sociedade brasileira, de uma forma geral, tem sido uma sociedade autoritária. O Brasil teve hiatos democráticos. A história do Brasil foi marcada por regimes, em geral, derivados de golpes, onde o autoritarismo tem imperado. Senão, vejamos, primeiro é bom a gente esclarecer o que é um golpe. O que é um golpe? Como que um professor explica isso para um aluno na sala de aula, professor? Um golpe é você romper com uma ordem constitucional. Você pode ter um golpe militar. Obviamente, um golpe militar precisa de apoios na sociedade civil. Pode ser um golpe violento, como aconteceu no Chile
em 1973, quando foi deposto o presidente Salvador Allende, que morreu resistindo lá no Palácio de la Moneda, e instaurou-se no Chile uma ditadura sangrenta com violações aos direitos humanos, né? O golpe que derrubou a presidenta Maria Isabel Martínez de Perón, a Isabelita, em 76 na Argentina, também foi um golpe com consequências trágicas para o povo argentino e com violações sistemáticas aos direitos humanos. Mas você pode ter golpes silenciosos, golpes brancos. Por exemplo, aqui no Brasil, a proclamação da República foi um golpe de Estado. Porque havia uma ordem constitucional, tínhamos um imperador, Dom Pedro II, e houve um golpe militar, com apoio de setores das populações urbanas, mas que de forma alguma refletia aquilo que a maioria do povo brasileiro desejava. Pois se tivéssemos um plebiscito, dificilmente a República seria instaurada. E o Dom Pedro II morreria como imperador. Portanto, a nossa República, ela já nasceu de forma ilegal, através de um golpe. Em 1930, nós tivemos aquilo que muitos chamaram de Revolução de 30. Na verdade, o que é uma revolução? É quando você tem transformações profundas nas estruturas econômicas, sociais e políticas de um país. A questão que vem à baila é a seguinte: de fato, o regime instaurado em 1930, tendo à frente o Dr. Getúlio Dornelles Vargas, provocou transformações econômicas, sociais e políticas profundas? A questão da propriedade da terra foi alterada substancialmente? Então há uma discussão se houve de fato uma revolução em 1930, mas de qualquer maneira a ordem constitucional foi quebrada, porque nas eleições de 1930 o vencedor fora Júlio Prestes. E o Júlio Prestes não chegou a assumir, porque antes que ele assumisse, iniciou-se um movimento no Rio Grande do Sul que derrubou o presidente Washington Luiz e levou ao poder provisoriamente Getúlio Vargas. Então, o golpe ele é uma agressão à ordem constitucional, à legalidade. Ele geralmente ocorre em momentos de crise econômica, crise política. O regime que é deposto geralmente é um regime fraco e uma nova ordem vai sendo instaurada. O vocábulo revolução é usado muitas vezes de forma imprópria, né? Por exemplo, aqueles que deram o golpe civil-militar de 1964, durante muito tempo, disseram que 1964 foi uma revolução. Que revolução? O Brasil rompeu com o modelo capitalista? Não. Tivemos mudanças profundas nas estruturas sociais? Também não. Quer dizer, o que houve, na verdade, foi a derrubada de um presidente que enfrentava uma forte oposição de setores do empresariado, da classe média, da mídia, e muitas coisas que se afirmou em seguida, hoje nós podemos dizer, documentalmente, que eram inverdades. Por exemplo, o presidente João Goulart era popular. Uma pesquisa do Ibope que ficou engavetada revela que se ele fosse candidato em 1965 à reeleição, ele não podia, não havia reeleição, ele provavelmente venceria. Então, o golpe geralmente acontece quando certas forças políticas não têm condição de chegar ao poder pela via eleitoral e o golpe é o atalho para levar esses grupos ao poder. Papo com o autor de hoje, conversando com o professor Renato Mosselin, estamos falando sobre como é que o momento político atual vai ser explicado nos livros de história. Você pode participar enviando seus comentários ou sua pergunta, afinal de contas essa iniciativa, esse espaço foi criado, professor, justamente para aproximar o autor
dos professores que nos acompanham através dessa live, então vocês podem e devem participar aqui com a gente. Professor, o que você pode contar para todos que estão nos acompanhando dos recursos pedagógicos que os professores vão encontrar no livro, que vão incrementar, que vão facilitar, que vão ajudá-los nesse trabalho anual letivo? O livro didático ele é apenas um dos instrumentos que o professor dispõe no difícil, mas gratificante processo de ensino no qual ele está inserido. Nós procuramos elencar uma ampla bibliografia, né? Filmes, sites, e eu entendo que no ensino médio a gente não deve ter aquela história cronológica, porque você vai apenas rever de uma maneira um pouco mais superficial, pela falta de tempo, temas que já foram abordados lá do sexto ao nono ano. Nós optamos por escolhermos temas com 3 grandes eixos. A questão da liberdade é uma questão fundamental, né? Nós temos desde lá do iluminismo as lutas pela liberdade. Quando a gente fala em liberdade, né, é liberdade política, é a liberdade em relação à expressão e, sobretudo, a formação da cidadania, a questão dos direitos humanos, as lutas das mulheres. Quer dizer, o livro de história, eu entendo, ele deve ser um instrumento não para estudar o passado pelo passado. Como dizia lá Lucien Febvre, a história é filha do seu tempo. Nós visitamos o passado em função de questões da contemporaneidade. E você falou bem, por que nós estamos falando de golpes? Eu falei da República, da Revolução, entre aspas, de 30, o golpe civil-militar de 64. Nós estamos falando de golpe porque houve um episódio, né, em abril do ano passado, que depois se estendeu, teve a votação do Senado, que uns consideram um golpe e outros consideram um processo normal de impeachment de uma presidenta que teria cometido crime de responsabilidade. Então, em função desta questão atual, nós visitamos o passado. Quando você vê pessoas com posições de intolerância, seja do ponto de vista racial, seja de gênero, a história deve ser usada, sim, para discutirmos estas questões, né? Quando estudamos o nazismo, a questão de raça superior, perseguições aos judeus, aos ciganos, aos homossexuais, mas nós não devemos ficar só estudando aquele período histórico. Devemos fazer relações que, infelizmente, nós temos permanências na história. Nós temos mudanças, mas nós temos também permanências. Quando a gente fala do fascismo, estudamos, evidentemente, como Mussolini chegou ao poder na Itália, quais as características do fascismo italiano, porém, é preciso destacar que as sementes do fascismo, elas estão presentes nas sociedades contemporâneas. E temos que estar prevenidos para que elas não germinem e tenhamos fatos desagradáveis, como tivemos na Itália, na Alemanha. Professor Renato, temos perguntas que foram enviadas através do Facebook da Editora do Brasil. A Cibele pergunta o seguinte: como que o livro temático ele permite trabalhar os temas atuais para a compreensão dos cenários políticos instituídos no Brasil e no mundo? Uma das questões que nós temos no Brasil, que se arrasta desde praticamente o período colonial, é a questão da terra. Então nós analisamos a história da propriedade. Como era a propriedade no Egito, como era a propriedade da terra na Roma Antiga, na Grécia, e a questão da propriedade no Brasil. Desde o período colonial, com as Seis Marias, mais tarde com a Lei de Terra de 1850,
a criação das ligas camponesas. Quer dizer, então quando se fala hoje, uma notícia, o MST invadiu uma fazenda em tal lugar. É uma notícia, mas por que surgiu o MST? Qual é a história agrária do Brasil? Isto só é possível num livro que possa aprofundar a questão da história da propriedade. Porque se você tiver aquela história geral, veja, você estuda lá a Guerra dos 100 Anos. Interessante, entre França, Inglaterra e tal. Mas a pergunta que a gente pode fazer é qual a relevância para um jovem brasileiro saber detalhadamente como foi a Guerra dos 100 Anos. A questão do trabalho. Como era o trabalho no mundo romano, no mundo grego? O trabalho na Idade Média? O trabalho com a Revolução Industrial? Tudo é história. E nós precisamos dar ao aluno materiais para que ele possa refletir sobre estas questões. Um exemplo que a gente destaca no livro é a questão das mulheres. Como viviam as mulheres no Brasil colonial, como surgiram os movimentos feministas, as lutas das mulheres por direitos políticos. E a gente deve partir sempre de questões atuais. Vamos exemplificar. Qual é o percentual de mulheres senadoras, deputadas, governadoras? As mulheres, o número de eleitoras é um pouquinho superior ao número de homens, de eleitores. A questão, por que esta desproporção de representatividade? É a história que vai nos fornecer elementos. A questão da concentração da renda, né? Como é que isso tem ocorrido ao longo da história? Quando a gente fala, hoje você liga a televisão, você lê um jornal, você entra no noticiário, a criminalidade. A criminalidade, ela, com a Revolução Industrial, os problemas sociais, vai aumentando, mas é uma discussão que eu acho de grande relevância e que um livro de história temática pode possibilitar ao professor um instrumento útil para fazer com que os alunos procurem estudar, aprofundar e discutir questões de relevância da contemporaneidade. Temos mais uma pergunta do Gersione, ele quer saber o seguinte: é verdade afirmar que na Revolução de 30 não ocorreu uma transformação drástica dos quadros políticos que continuaram a pertencer às oligarquias? Veja, Dr. Getúlio Dornelles Vargas, estancieiro, foi presidente do Rio Grande do Sul, ligado a Borges de Medeiros, e foi ministro do Washington Luiz. E rompeu com o Washington Luiz. O João Pessoa, que era presidente da Paraíba, fazia parte da oligarquia nordestina, foi assassinado antes que ocorresse a Revolução. Houve o rompimento da política do café com leite, porque o Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, que era o governador de Minas Gerais, foi preterido, não escolheram o Antônio Carlos, ele queria ser ele o candidato a presidente. E aí ele se bandeou para a oposição. Quer dizer, a história do Brasil, ela é uma história em que aqueles que percebem que o barco está afundando, eles vão pulando para o outro lado. É muito fácil da gente perceber isso quando o regime militar começou a perder força. Muitos políticos que até então haviam apoiado o regime militar tornaram-se de repente paladinos, defensores da democracia, da liberdade, mas haviam sido coniventes com o período de repressão ali principalmente entre 68 e 74. Bom, falamos um pouquinho dos recursos pedagógicos que os professores podem encontrar no livro. O senhor enumerou alguns pontos aí que acho que são os pontos fortes. O que o senhor pode contar mais para os professores que estão nos assistindo sobre a estrutura, como é que o livro foi estruturado e qual acho que seria o grande diferencial?
O grande diferencial é que nós escolhemos temas relevantes e procuramos amarrar esses temas de tal maneira que haja uma coerência entre eles, né? Se vocês observarem hoje a prova do Enem, as ciências humanas e suas tecnologias, nós temos as ciências humanas, elas estão dialogando. A sociologia, a filosofia, a história, a geografia. E nós procuramos dialogar com estas ciências. E não só com estas ciências, mas com outras, procurando efetivamente proporcionar ao professor elementos para que ele possa trabalhar a questão da interdisciplinaridade. Por quê? Vamos exemplificar. Teve lá a peste negra, ou a gripe espanhola. O professor de história, ele não tem conhecimentos, digamos assim, sobre a biologia, né? Que o aluno estuda em biologia, mas é interessante a gente estabelecer as relações da história com a biologia, da história com a química, da história com a física. Quando a gente fala, por exemplo, das bombas de Hiroshima e Nagasaki, bombas atômicas, né? E aí, na corrida armamentista, a gente vai ter as bombas a gás, bombas de hidrogênio. É o professor de física que vai explicar a diferença fundamental entre uma bomba atômica e uma bomba de hidrogênio. Uma é a base de fissão, outra a base de fusão. Mas tudo isso deve estar presente no livro de história para proporcionar ao aluno um leque amplo de conhecimento, né? Você fala, corrida armamentista, corrida espacial, tem alguma coisa a ver? Tem, porque os Estados Unidos tinham superioridade aérea. Quando os soviéticos colocaram o primeiro satélite artificial no espaço, o Sputnik em 57, eles poderiam adaptar o foguete e colocar uma bomba. Então não precisaria mais sobrevoar o território inimigo. Você poderia, através de um míssil, de um foguete, atingir o território inimigo. Os esportes. Quando a gente fala da Guerra Fria, nós olhar os Jogos Olímpicos, aquelas disputas entre União Soviética e Estados Unidos para ver quem ganhava o maior número de medalhas. E eu acho que o que fascina na história é você ter essa história totalizante e não uma história meramente política, administrativa, enfadonha, que afasta o jovem da disciplina. Papo com o autor de hoje, estou conversando com o professor Renato Mosselin, estamos tratando sobre como é que o momento político atual vai ser explicado nos livros de história. E o professor Ergerton Arruda, obrigada pela sua participação, professor, aqui com a gente, mandou a seguinte pergunta: como trabalhar a história recente do Brasil? O professor deve ou não dar o seu juízo de valor sobre o tema? E que objetivos devemos alcançar? Então temos 3 perguntas aí. Como trabalhar a história, se tem ou não que dar o juízo de valor e os objetivos que devem ser buscados pelos professores. O professor sabe que a objetividade absoluta, ela não existe. Todos nós, quando escolhemos o estudo de certos temas, nós já fizemos uma escolha, né? O que o historiador tem que tomar um cuidado, eu acho muito grande, é não confundir as suas predileções com aquilo que documentalmente ele vai trabalhar, né? Então, por exemplo, eu pesquisei sobre a questão do contestado lá nos estados do Paraná e de Santa Catarina. Obviamente, a minha predileção é pelos camponeses. Quer dizer, a minha admiração é pelos sertanejos. Mas eu, ao escrever sobre o tema, eu devo fazer uma análise que seja sóbria, procurando não ser parcial. O professor
deve opinar sobre fatos da atualidade? É claro que deve, né? Só que deve tomar o cuidado de colocar a questão dentro de uma ótica ampla, em que outras visões também possam ser abordadas. Em relação ao tema que nós começamos a nossa conversa, temos duas visões, por enquanto, do que aconteceu no passado. A visão que está consagrada pelas mídias, que é predominante, que a presidente Dilma praticou as pedaladas fiscais e que o Congresso, dentro dos trâmites legais, né, iniciou um processo de impedimento que resultou na sua cassação. Agora, você pode fazer outros questionamentos. E será que o processo de impeachment foi aberto porque o então presidente da Câmara não teve o que queria por parte da presidenta? Será que os deputados que votaram a favor do processo de abertura, eles fizeram por razões meramente técnicas ou por razões políticas? Quer dizer, você pode, como professor, colocar toda essa gama de fatos de informações, né? E veja, e deixar para que a pessoa tire as suas próprias conclusões. Mas o juízo definitivo, é aquilo que eu falei, é muito cedo. É muito cedo. Não sei se estarei aqui, né, neste mundo, mas eu acho que daqui uns 20 anos, 30 anos, nós poderemos revisitar este período e com mais frieza, de forma desapaixonada, analisarmos sem esta guerra, né? Corinthians, se é Corinthians, se é Palmeiras, se é Fla-Flu, quer dizer, essa visão maniqueísta que pode imperar nestes momentos. É inquestionável, eu acredito que muitos dos alunos devam ir para a sala de aula justamente para debater um pouco do que está acontecendo, do que eles veem no jornal, do que eles veem em revistas, do que eles acabam acompanhando de um debate em casa, né, professor? Mesmo Sim. esse momento, com tudo está acontecendo, independente da idade, acredito que numa aula deva ser muito comum um aluno chegar e querer perguntar, professor, mas foi ou não foi? Olha, eu ouvi em casa a minha mãe, meu pai, a minha tia falarem que é isso. Como que é? Me explica melhor, e ter justamente essas informações para eles poderem ir compreendendo, principalmente os que são mais novos, de tentar criar uma opinião, um entendimento sobre o que está acontecendo. E as ciências humanas, elas fornecem subsídios para discussões sobre temas atuais. Fulano é de direita, fulano é de esquerda. Onde surgiram esses vocábulos? E esses vocábulos hoje? E agora nem são mais esses, né, professor? Esses mais recentes estão mais acirrados ainda, que né? direita? A direita liberal, a direita conservadora, a direita totalitária. Então há várias direitas. A esquerda, quando a gente fala em esquerda, você está falando de um múltiplo espectro. Você pode ter o social-democrata, você pode ter um liberal progressista, você pode ser um socialista marxista, um socialista libertário, um socialista cristão. Quer dizer, a questão é muito mais complexa do que esse reducionismo, esta simplificação, estas discussões muitas vezes que acabam degenerando em xingamentos que a gente observa. Sabe o que acontece? Que as pessoas, elas estão muitas vezes se tornando muito intolerantes, porque o sujeito só lê aquela revista com a qual ele comunga suas ideias. Ele só acessa os blogs que endossam suas posições. E ele só conversa no Facebook e nas outras mídias com as pessoas que pensam que compartilham como ele, só daquela opinião. E aí você tem... É o fim do contraditório. É o fim da pluralidade. A questão agora, por exemplo, fala-se muito em escola sem partido.
Só que muitos que defendem a escola sem partido, eles querem uma escola com partido, o partido delas, sabe? Então não é bem, você tem ideologia, ideologia tem em tudo. Todas as ciências você tem uma carga ideológica. Agora, existem fatos que não são inegáveis. Quer dizer, Hitler chegou ao poder pela via eleitoral na Alemanha no dia 30 de janeiro de 1933. Isso não tem o que discutir. É um fato histórico. A discussão é quais os fatores que contribuíram para que Hitler chegasse ao poder. Aí você tem interpretações que são diferentes. Mas você não pode negar Fidel Castro entrou triunfalmente em Havana no começo de 1959. Triunfou aquela que ficou conhecida como Revolução Cubana. E o historiador ele deve evitar endossar posições exageradamente favoráveis ou contrárias. Por exemplo, a demonização de Hugo Chávez na Venezuela. Você tem que, em um parágrafo, o Chávez não ganhou tantas eleições de graça. Alguma coisa aconteceu por lá. E também mostrar os aspectos negativos, ou que são considerados negativos, na gestão Chávez. Aqui no Brasil, Getúlio Vargas vai ser chamado de populista. Só que ninguém é popular de graça. Se nós analisarmos as leis trabalhistas que surgiram, que foram impostas durante o governo de Getúlio, claro que foram avanços significativos. Mas, por outro lado, nós também não devemos deixar de destacar que durante o Estado Novo houve censura, houve repressão, muitas pessoas foram presas arbitrariamente. Quer dizer, você tem que fazer uma análise, um livro didático, eu acho, a mais honesta possível, procurando mostrar os mais diversos aspectos daquilo que você está explanando. Professor Renato, alguma dica para os professores que estão nos acompanhando, já que a gente está caminhando aí para o final do nosso papo com o autor, as suas considerações finais e dicas que o senhor queira deixar para os professores que estão nos acompanhando? Os colegas de história, né? Eu sei que o estudo da história é um estudo apaixonante. E quanto mais a gente estuda história, mais a gente percebe o quanto somos limitados. E eu entendo que o ensino da história ele é de fundamental importância, ele ajuda enormemente na formação de uma cidadania crítica, numa sociedade pluralista, democrática e que, sobretudo, haja o respeito ao outro. Nós vivemos numa sociedade onde alguns querem impor certos padrões comportamentais que são próprios destes grupos e querem impor a outras pessoas. Então, neste momento histórico, onde parece que as forças reacionárias estão em alta, eu clamo pela defesa da pluralidade, da tolerância e de um ensino da história que faça com que o jovem seja, sobretudo, democrático. Bom, nós estamos então chegando ao fim da nossa transmissão ao vivo. Eu quero agradecer mais uma vez ao professor Renato Mosselin pela sua presença, por todas as explicações aqui durante o nosso papo. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Bom, caso você queira rever algum momento da nossa conversa, o vídeo vai ficar disponível na página da Editora do Brasil. Curta a página, fique ligado nas novidades que a editora está preparando para vocês. Não perca amanhã, a partir das 17 horas, uma discussão sobre o planeta e o clima. O mundo está mesmo acabando? Eu vou conversar com o autor Douglas Santos. Isso tudo a partir das 17 horas. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação. Eu espero você então amanhã com o professor Douglas às 17 horas. Até lá.